Saudações filosóficas. Nesse vídeo nós iremos tratar sobre o surgimento da filosofia, a mãe de todas as ciências, a primeira forma de conhecimento racional criada pelo homem. Nós iremos ver quais foram os fatores que proporcionaram o surgimento da filosofia e quem eram os primeiros filósofos e o que eles pensavam. Bem, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o surgimento ou o nascimento da filosofia. E a gente vai ver os fatores que proporcionaram esse surgimento, né? Como foi que a filosofia surgiu lá na Grécia Antiga. Aqui vocês estão vendo, né, nesse mapa aqui, o mapa da Grécia na Antiguidade Clássica, né? Por volta mais ou menos lá do século 6 ao século 4 antes de Cristo, né, como dispunha a Grécia nesse período, né, o período que antecede justamente a filosofia enquanto conhecimento racional. A gente vai ver aqui agora, situando no tempo, né, no sentido cronológico, as fases, né, os momentos históricos nesse período. Então, vamos se situar aqui no tempo. Então, aqui veremos o processo pelo qual se deu a passagem da consciência mítica, como a gente viu nos vídeos anteriores, né, o conhecimento mítico, visto que o homem ele conhecia toda a sua realidade por meio do mito, né? E só que esse mito, como uma forma de conhecimento, né, como uma forma do homem conhecer, ele vai ter um período curto, né, de primazia, de importância para esse homem, né, para esse homem antigo. Não é que o mito vai desaparecer, não é isso, mas que vai surgir uma nova forma do homem conhecer a sua realidade, que vai ser justamente a primeira ciência criada pelo homem, que vai ser a filosofia, primeiro conhecimento racional criado pelo homem. Nós temos aqui então, numa periodização histórica da Grécia Antiga, nós temos o período chamado de civilização micênica, que vai do século 20 até o século 12, né? É o período em que é narrado justamente as guerras de Troia, né? A Guerra de Troia, onde é o período de Agamenon em que se tem Ulisses, em que é o herói que é falado, né, na poesia, principalmente de Homero, que vai lutar nessa guerra. Logo depois desse período, do século 12 ao século 8, é o período que teria vivido Homero. Né? Homero teria vivido nesse período e é o período em que ele vai narrar essas histórias que teriam acontecido entre o século 20 e o século 12. Né? Homero ele teria vivido em um período em que a transição do mundo rural para o mundo dos senhores enriquecidos. Vai surgir aí, no caso, uma aristocracia escravocrata e rural. Vai ser o período que vai ser conhecido como período de Homero. O período arcaico, que vai do século 8 até o século 6 a.C., é quando vai se dar as profundas transformações na Grécia, aonde a Grécia vai expandir o seu território, né, fazendo as colônias. O período em que ele teria vivido um outro poeta chamado Hesíodo, o que narra a poesia, né, ou o poema, ou a origem do mundo, né, na poesia Teogonia. E é um período que vai surgir os primeiros filósofos que a gente vai ver, que são chamados de pré-socráticos, que a gente vai ver no vídeo posterior. Eu tenho o período clássico, que é o período do século V ao século IV, que é o período em que vai surgir os filósofos clássicos, como Platão, Aristóteles, né, e Sócrates, que vão ser os filósofos mais importantes desse período. E eu tenho o período helênico, que é o período que vem posterior a esse período clássico, que tem a decadência da política e começa a haver a conquista da Grécia pelos romanos. Vai ter uma profunda influência das civilizações orientais que vão florescer com a filosofia, onde vai se florescer, desculpa, a filosofia epicurista e estoica. Então uma nova ordem humana, né, começa a surgir aí, que a gente percebe.
né, onde os primeiros filósofos, que são os filósofos gregos, eles vão surgir lá no período arcaico, né, o período arcaico, que é esse período aqui do século 8 ao século 6, que é onde vai surgir os filósofos pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque eles vêm antes de Sócrates, né, eles surgem primeiro. Alguns pensadores chamam essa passagem do pensamento místico para o pensamento racional de milagre grego. Mas nós vamos ver aqui, né, agora nesse vídeo, a gente vai perceber que tiveram fatores que proporcionaram o surgimento da filosofia. Porque quando eu falo em milagre, eu falo de algo que surge de uma hora para outra. E não foi isso que aconteceu. Tivesse um conjunto de fatores que proporcionaram o desenvolvimento do pensamento reflexivo do homem, como a escrita, a moeda, a lei escrita e a própria fundação, né, da polis. O que era a polis? Era a cidade-estado onde se vivia, né, os homens, onde há um desenvolvimento urbano, enfim, é onde ocorre todo o desenvolvimento do homem, né, o desenvolvimento humano a partir dessas cidades-estados. A gente vai começar pela invenção da escrita, né? Como a gente viu no vídeo passado, que antes da escrita o que se tinha era uma tradição oral, visto que a escrita ela era apenas um privilégio de poucas pessoas. Tudo que se conhecia até então, todo o conhecimento que se vinha era por meio da tradição oral ou pelo mito. Mas a partir do momento em que surge a escrita, todo aquele conhecimento que se tinha de forma oral, passa a ser agora um conhecimento registrado, né, numa escrita, aonde agora eu posso poder questionar aquilo que se diz, porque eu tenho uma escrita ali que prova para mim que até então o que era falado agora está escrito, então pode ser contestado. Os mitos eles não eram contestados porque era uma tradição oral, então não se tinha algo escrito para que pudesse ser contestado. Então a escrita ela vai surgir primeiro entre os escribas, que exerciam funções administrativas, e eles logo desapareceram no século 12 a.C., com a invasão dórica, junto com a invasão de Micenas, né? Com a civilização micênica, né? Aqui eu vou escrever mecânica, mas está errado, é micênica. Então acabou os escribas desaparecendo. E depois do seu surgimento da escrita, ele assumiu uma função diferente, porque estava ligada ainda, ela quando surge, a uma influência religiosa. A partir do momento em que ela ressurge, quando ela surge, né, em primeiro momento ligada a uma questão religiosa, mas depois quando ela surge, ela vai surgir desligada dessa religião e ela passa a ser mais democratizada. Claro que não é nem todos que têm acesso à escrita. Democratizada, modo de dizer, porque não está mais ligada a uma religião, né? Ela passa a ser dentro daqueles que podem ser algo a ser usado, né? Desenvolvido por aqueles principalmente que têm condições de pagar. Com os escritos lidos em praça pública, passa a ser questionado, né, tudo que era escrito, e ocorre assim a desacralização da escrita, ou seja, a escrita ela deixa de ser algo pertencente apenas aos sacerdotes. Então já começa a ver, a partir do momento que tem escrita, eu tenho o poder de criticar, de questionar. Então, quando há uma questão, quando há uma crítica, já demonstra que o pensamento está sendo desenvolvido. O surgimento da moeda. Naquela época não havia, né, a moeda, né, moeda corrente como a gente tem hoje. Né? Qual é a moeda que a gente usa hoje? O real. Então, naquela época, nós brasileiros, né? Então, na Grécia, eles não tinham uma moeda. O que se tinha, na verdade, era um processo de troca que se chamava escambo, e o escambo era utilizado como um meio de comércio, né, de fazer comércio. Eu tinha um produto e trocava esse meu produto por outro de valor equivalente para eu poder ter um produto.
Mas com isso, com o escambo, não havia como o comércio desenvolver, né? Foi aí que com as viagens que os gregos das colônias, que eu vou explicar daqui a pouco, com as viagens que eles fazem por Oriente, eles começam a ter acesso a algumas técnicas, como por exemplo a técnica de cunhar moedas, né? De se fazer moedas e de se colocar figuras nessas moedas. Sobretudo isso ocorreu lá na Turquia, né? Como diz aqui. Entre os séculos 8 e 6 a.C. se deu o desenvolvimento do comércio marítimo. Ocorre a expansão do mundo grego com a colonização da Grécia, atual sul da Itália, né? Atual sul da Itália, Sicília e a Jônia, hoje litoral da Turquia. O enriquecimento dos comerciantes acelerou a substituição da nova classe em ascensão, que era a classe de comerciantes. A moeda foi inventada na Lídia, que hoje é a atual Turquia, e apareceu na Grécia por volta do século 7 a.C., vindo a facilitar os negócios e a impulsionar o comércio. A moeda se sobrepunha aos símbolos sagrados e representava uma convenção humana, ou seja, a partir do momento que eu tenho a técnica de cunhar moeda, ou seja, de sobrepor a essa moeda, né, um símbolo e um valor, eu estou criando aí algo que é inventado, eu estou criando uma convenção. Eu tenho um objeto que eu tenho um valor e esse objeto que eu tenho um valor vai ser usado para eu adquirir produtos, né? Isso para a gente é muito fácil hoje, mas imagine lá na Antiguidade Clássica. Hoje, para a gente não tem só a moeda como o níquel, né? A gente não tem apenas uma moeda corrente como o dinheiro, mas a gente tem cartão de crédito. Hoje em dia a gente utiliza apenas o celular, né? Meios virtuais para fazer comércio. Mas hoje a gente entende isso. Mas naquela época, para o homem grego que estava desenvolvendo o seu pensamento, isso era um pouco mais difícil. Outro fator que vai proporcionar. Aqui a gente tem um mapa, né? O mar Egeu, eu tenho a Grécia, bem aqui, né? A Grécia. Aí eu tenho o mar Egeu, a Jônia. Aqui a Ásia Menor é o Oriente. Ou seja, os gregos, a filosofia, quando ela se desenvolve, ela não se desenvolve nas cidades-estados, na polis, mas sim ela vai surgir nas colônias gregas, das polis gregas. As grandes duas cidades-estado que eu tenho naquele momento é Atenas e Esparta. Voltando aqui para o mapa, né? Eu tenho aqui Atenas e Esparta. Veja onde está Atenas. Atenas está bem aqui, Esparta, desculpa, e Atenas está bem aqui, mais acima, né? Duas grandes cidades-estados importantes. Aqui eu tenho o Mar Egeu e aqui eu tenho o Império Persa. As colônias gregas aqui dessa direção, como Mileto, Efésios, mais acima eu tenho bem aqui eu tenho Óbidos, né? Eu tenho Sardes. Essas colônias gregas aqui, elas estão próximas do Império Persa, né? Dentro do Império Persa, nesses impérios e nas civilizações orientais, eu tenho um conhecimento, principalmente técnico. E esse conhecimento, ele vai ser levado das colônias gregas, que são as que vão ter o primeiro acesso, né, a esse conhecimento, para as duas grandes cidades-estado, Atenas e Esparta, né, aonde vai se desenvolver o pensamento. Ou seja, esse conhecimento que é adquirido, que eles entram em contato com as civilizações orientais, eles vão ser melhorados nas duas cidades-estado, principalmente em Atenas. Né? Aqui eu tenho um mapa melhorzinho mostrando, eu tenho aqui Lesbo, Troia, eu tenho Miletos, bem aqui, Miletos, eu tenho Cime, né? Aqui eu tenho Lídia, que hoje onde se fala que a Turquia são colônias, naquela época colônias gregas. É eles que têm um contato primeiro com o conhecimento que vem de lá do Oriente. E daqui das colônias gregas do Oriente que vão ser levados para as cidades, né, as cidades-estados como Atenas e Esparta, que estão do outro lado do Mar Egeu. Ok?
Continuando, eu tenho aqui, né, outro mapa mostrando bem isso, a Ásia Menor aqui, né, o continente, aqui eu tenho a Grécia continental, onde eu tenho a Magna Grécia, que hoje, se eu não me engano, é a Itália. Eu tenho aqui as cidades, estados, né, onde fica Esparta e Atenas, e eu tenho aqui onde são as cidades, né, Mileto, Troia, as cidades, né, estado ao Oriente. Tá, continuando. Outro fator que vai ser importante para o desenvolvimento da filosofia vai ser a lei escrita, porque olha, já que agora eu tenho a escrita, eu posso criar as leis. Antes disso, né, eu não tinha uma lei escrita. Todos os julgamentos que ocorriam eram de acordo com a vontade do imperador, do faraó. Então as pessoas elas eram julgadas segundo a vontade desses indivíduos que diziam que está recebendo uma revelação divina, e daí ele julgava e condenava ou absorvia as pessoas que iam até eles. A partir da lei escrita, o que se acontece? Todas as leis elas passam a ser colocadas no papel. Então as pessoas elas têm que ser julgadas segundo o que a lei diz. Se uma pessoa é absorvida ou ela é condenada, isso vai ser de acordo com o julgamento, que for julgar vai ver, né, segundo provas e tudo mais, se essa pessoa ela vai ser condenada ou não, segundo o que diz a lei. A lei escrita, ela foi muito importante, né, e o maior legislador daquela época a ter escrito essas leis escritas foi Drácon, né, no século 7 a.C. Drácon, Solo e Clístenes, lá no século 6, que sinalizaram uma nova era. A justiça que dependia de uma interpretação da vontade divina ou arbitrariedade dos reis tornou-se codificada numa legislação escrita. A reforma de Clístenes, fundada na polis, numa nova base. A antiga organização tribal foi abolida e estabeleceram-se relações que não mais dependiam da consanguinidade. Essas modificações expressam a ideia de igualitário, que pregava a democracia nascente. Segundo Vernon, e aí tem uma citação de Vernon onde ele diz isso, desculpa. E aí eu tenho agora, através da lei escrita, duas situações, né? Eu tenho a isonomia e a exegoria, ou seja, todos passam a ser iguais perante a lei, onde todos também vão ter o direito à palavra para se defender, né, de um julgamento. E todos vão ser iguais perante a lei, isonomia. E isso vai ser importante para uma outra invenção do homem, que vai ser, né, o cidadão da polis, que vai criar a política, né? Ele vai viver agora uma cidade. Para se criar a lei, eu preciso de políticos que criem essa lei, né? Então, para Vernon, o nascimento da polis por volta do século 8 ao século 7 a.C. é um acontecimento decisivo que marca o começo de uma verdadeira invenção, por ter provocado grandes alterações na vida social e nas relações. A originalidade da polis, que ela estava centrada na ágora, né, a praça pública. Então era na praça pública em que os indivíduos eles discutiam tudo aquilo que era de interesse, né, para a cidade. Hoje nós temos, por exemplo, na nossa cidade, a Câmara, nós temos a Prefeitura, mas naquela época a praça era o local onde os cidadãos, que eram os políticos, aonde eles iam discutir tudo aquilo que fosse de interesse para a cidade, né, e para a sociedade de modo geral, para todo mundo. Surge aí, então, nesse caso, eu estou criando dentro da polis, o cidadão da polis e a política. A consolidação da democracia. O apogeu da democracia ocorreu no século V, né, quando Péricles governava. Os cidadãos livres, ricos ou pobres tinham acesso à Assembleia. Tratava-se da democracia direta, em que não era escolhido representantes. 10% dos cidadãos, enquanto 90% estavam excluídos. Né? E quem era esse estava excluído? Mulheres, escravos, estrangeiros, crianças.
Só era cidadão aqueles que tinham mais de 18 anos e que eram nascidos na cidade. Só eles que poderiam decidir sobre as coisas da cidade. Então, dessa forma, se consolidava a democracia, né, grega. E uma coisa que é importante, que com a consolidação da democracia, mais se consolidava também o trabalho escravo, que se tornava imprescindível para que houvesse um homem livre para ele se dedicar à vida pública. Aqui nós temos a praça, né, aqui a Assembleia. E os primeiros filósofos, eles eram chamados nesse período, né? Os primeiros filósofos também eram ligados à política, eles eram chamados de pré-socráticos, porque eles atendiam, né? Eles atendiam a Sócrates, eram os primeiros que vieram, né? Antes de Sócrates. A grande aventura do grego não começava na Grécia, não começou na Grécia, mas começou nas colônias gregas. Né? O comércio se floresceu, sobretudo na Jônia e na Magna Grécia. Os primeiros filósofos eles vieram por volta do século VI ao século IV a.C. e eram classificados, como eu já disse, de pré-socráticos. Os escritos desses homens eles desapareceram. O que resta deles são apenas fragmentos, né? E que está em alguns fragmentos foram juntos, né, e foram colocados em alguns livros. Muitos desses fragmentos, muitas dessas obras estavam na biblioteca de Alexandria, mas que pegou fogo, foi incendiada, né, durante guerras, e muita coisa se perdeu. Os pré-socráticos eles viveram entre o século VII ao século VI a.C. e procuravam, sobretudo, explicar a origem do mundo, né? E separaram principalmente a filosofia do pensamento mítico. Socráticos, ou clássicos, como eles eram chamados, eles davam ênfase principalmente sobre as questões antropológicas e sistematização do pensamento. Período que surgiu um grupo de pessoas que eram muito criticadas, principalmente por Platão, que era chamado de sofistas. Também é um período que ninguém sabe se existiu ou não, mas é que se fala muito sobre ele, que é Sócrates, o qual teria sido mestre de Platão, e Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Pós-socrático, esse período pós-socrático é do século III ao século II, que é chamado de período helênico também. Ele ponderou num certo período e onde, sobretudo, houve o interesse pela física e pela ética. E surgiu principalmente corrente de pensamento. E essas correntes de pensamentos filosóficas elas eram chamadas de estoicismo, hedonismo e o epicurismo, né? Hedonismo, epicurismo e o ceticismo. Esses assuntos nós vamos ver na próxima aula, ok? Espero que esse vídeo lhe tenha ajudado na compreensão do conteúdo. Agradeço a atenção de todos. Até mais.